Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. Hoje nós vamos te mostrar algumas curiosidades muito interessantes sobre o corpo humano. Você sabia que os seres humanos são os únicos animais capazes de bocejar em resposta ao bocejo de outro ser humano? Esse fenômeno é conhecido como contágio do bocejo, e embora não se saiba exatamente o motivo pelo qual ocorre, os estudos sugerem que ele pode estar relacionado à empatia e à capacidade dos seres humanos de compreender e se conectar emocionalmente com os outros. Curioso, não é mesmo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para entender muito mais sobre o nosso mundo. Vamos agora para 10 curiosidades sobre o corpo humano. E em primeiro lugar, você sabia que o corpo humano tem ossos mais fortes do que o concreto? O fêmur, o osso mais longo do corpo humano, pode suportar até 1.200 kg de pressão por centímetro quadrado. O sistema esquelético é formado pelos ossos do corpo humano, que oferecem suporte, proteção e movimento. Os ossos são tecidos vivos e dinâmicos, em constante remodelação e adaptação às demandas do corpo. O fêmur, que é o osso mais longo do corpo humano, é um exemplo da incrível força dos ossos. Ele é capaz de suportar cargas de até 1.200 kg de pressão por centímetro quadrado, o que é mais do que o concreto pode suportar. Isso se deve à sua composição única, que combina uma matriz mineral de fosfato de cálcio com fibras de colágeno, tornando-o ao mesmo tempo duro e resistente. Além disso, a estrutura do osso é projetada para absorver e distribuir as forças que são aplicadas a ele, tornando-o capaz de suportar uma grande quantidade de peso e impacto. Outro fato interessante é que, apesar de ser forte, o osso humano também é flexível. Os ossos têm uma certa quantidade de elasticidade que permite que eles se dobrem e se deformem sob pressão antes de quebrar, o que é uma adaptação importante para evitar fraturas em situações de impacto repentino. Essa incrível resistência dos ossos é fundamental para manter o corpo humano forte e saudável, permitindo que ele realize atividades diárias como caminhar, correr, saltar e levantar objetos pesados. Em seguida descobrimos que o corpo humano tem ácido, sim, isso mesmo. O ácido clorídrico, que é produzido pelo estômago para ajudar na digestão dos alimentos. O ácido clorídrico é uma substância ácida forte e pode causar dano se houver um desequilíbrio na sua produção ou se houver refluxo do conteúdo estomacal para o esôfago. Mas, em geral, o corpo humano não contém ácidos fortes em sua composição, e sim uma variedade de substâncias e elementos químicos que trabalham em conjunto para manter o organismo funcionando de forma saudável. Embora seja uma substância ácida forte, o ácido clorídrico é produzido em quantidades adequadas pelo nosso estômago e não causa danos ao nosso corpo quando em equilíbrio. No entanto, quando ocorre um desequilíbrio na produção de ácido clorídrico ou em casos de refluxo gastroesofágico, que é quando o conteúdo do estômago retorna para o esôfago, pode ocorrer irritação e danos ao tecido esofágico. No terceiro, vemos que o coração pode bater fora do corpo em casos raros de cirurgia cardíaca. O coração pode ser removido do corpo e continuar batendo graças a uma solução especial que mantém as células cardíacas vivas. O coração humano é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo e sua capacidade de continuar batendo fora do corpo é uma prova da incrível complexidade e resiliência do organismo humano. Em quarto, super sentido de olfato. O nosso nariz é capaz de detectar uma grande variedade de odores diferentes. Em algumas situações, ele pode até mesmo detectar odores imperceptíveis aos seres humanos. O olfato é um dos sentidos mais importantes do nosso corpo e está relacionado com a capacidade de identificar e distinguir diferentes odores. O ser humano é capaz de detectar cerca de 10.000 odores diferentes, graças a um sistema complexo que envolve células sensoriais na mucosa nasal, nervos olfatórios e áreas específicas no cérebro responsáveis pelo processamento dos odores. Algumas pessoas têm uma capacidade ainda maior de detectar odores, o que é conhecido como superolfato. Essas pessoas possuem um número maior de células sensoriais na mucosa nasal, o que lhes permite detectar aromas em concentrações muito baixas que outras pessoas não conseguem perceber. Em quinto, vemos que o esôfago humano é um dos órgãos mais resistentes do corpo. Ele é capaz de suportar a pressão de um jato de água sem se romper. O esôfago é um órgão tubular muscular que liga a faringe ao estômago, permitindo a passagem dos alimentos durante a digestão. Ele é formado por várias camadas de tecidos como a mucosa, submucosa, muscular e adventícia, que o tornam capaz de suportar grande pressão sem se romper. A mucosa do esôfago é composta por células especializadas que secretam muco, proporcionando uma camada protetora que evita danos aos tecidos.
A submucosa é composta por tecido conectivo que oferece suporte estrutural e contém vasos sanguíneos e nervos. Já a camada muscular é responsável por promover a contração do esôfago, facilitando o movimento dos alimentos em direção ao estômago. Por fim, a adventícia é a camada mais externa do esôfago, que fornece suporte adicional e conecta o órgão a outras estruturas do corpo. No sexto, vemos que a maioria das pessoas pensa que os olhos são a única parte do corpo humano capaz de ver, mas na verdade, a visão é um processo que ocorre em todo o cérebro, não apenas nos olhos. A afirmação de que os olhos são a única parte do corpo humano capaz de ver é uma crença equivocada. De fato, a visão é um processo complexo que envolve uma série de etapas e partes do cérebro, além dos olhos. Os olhos são a primeira parte do processo de visão, pois captam a luz e enviam sinais elétricos ao cérebro. No entanto, o cérebro é o órgão responsável por interpretar esses sinais elétricos e criar uma imagem visual do que estamos vendo. O córtex visual, uma área do cérebro localizada no lobo occipital, é responsável por processar as informações visuais recebidas pelos olhos. Essa região do cérebro é capaz de interpretar as informações enviadas pelos olhos, criar uma imagem tridimensional do objeto e reconhecer formas, cores, profundidade e outras características visuais. No sétimo lugar, entenderemos que pele é o maior órgão do corpo humano e é responsável por proteger o organismo contra agentes externos, como bactérias e vírus. O maior órgão do corpo humano e é fundamental para a proteção do organismo contra agentes externos nocivos. Ela é composta por 3 camadas principais, a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme é a camada mais externa da pele e é composta principalmente por células chamadas queratinócitos. Estes são responsáveis por produzir uma proteína chamada queratina, que ajuda a tornar a pele mais resistente e impermeável. A epiderme também contém células pigmentadas chamadas melanócitos, que produzem melanina, que ajuda a proteger a pele contra os raios UV nocivos do sol. A derme é a camada intermediária da pele e é composta principalmente por fibras de colágeno e elastina. Estas fibras ajudam a dar à pele sua elasticidade e força. A derme também contém vasos sanguíneos, nervos e glândulas sudoríparas e sebáceas, que ajudam a regular a temperatura corporal e produzir óleo para manter a pele hidratada. Não se esqueça de se inscrever e curtir os vídeos. Em oitavo, vemos que o corpo humano é capaz de produzir mais de 100 mil tipos diferentes de proteínas, cada uma com funções específicas em nosso organismo. O corpo humano é capaz de produzir mais de 100 mil tipos diferentes de proteínas, cada uma com funções específicas em nosso organismo. As proteínas são moléculas complexas compostas de cadeias de aminoácidos que desempenham um papel fundamental em quase todos os processos biológicos do corpo, desde a estrutura celular até a digestão, transporte de substâncias e resposta imunológica. As proteínas são sintetizadas a partir de genes específicos em nosso DNA, que fornecem as instruções para a sequência de aminoácidos que compõem cada proteína. Cada proteína é única em termos de sua sequência de aminoácidos e, portanto, sua estrutura e função. Algumas proteínas, como a hemoglobina, são responsáveis pelo transporte de oxigênio através do sangue. Outras, como as enzimas, catalisam reações químicas vitais no corpo, como a digestão de alimentos ou a produção de energia nas células. Algumas proteínas também desempenham um papel fundamental na regulação do sistema imunológico, ajudando a identificar e combater infecções e doenças. Nono lugar, você sabia que o tamanho dos seus olhos permanece o mesmo desde o nascimento até a idade adulta? Isso significa que os seus olhos são os mesmos desde que você era um bebê. Em décimo e último lugar, vemos que a língua é o único músculo do corpo humano que é preso em apenas uma extremidade. Isso permite que ela se mova em diferentes direções, facilitando a fala e a deglutição dos alimentos. De fato, a língua é um músculo muito especial no corpo humano, pois é presa em apenas uma extremidade, ao osso hioide e ao fundo da boca. Essa característica única permite uma grande flexibilidade no movimento da língua, o que é fundamental para a fala e a deglutição dos alimentos. Quando falamos, a língua se move rapidamente para formar os sons das palavras, ajudando a articular as consoantes e as vogais de forma precisa. A língua também desempenha um papel importante na formação da voz, trabalhando em conjunto com as cordas vocais para produzir os sons da fala. Na deglutição dos alimentos, a língua também é essencial, ajudando a empurrar a comida para trás da boca e para a garganta. Além disso, a língua ajuda a misturar os alimentos com a saliva, facilitando a digestão. Bem, esses foram 10 fatos curiosos sobre o corpo humano. Espero que tenham gostado e não esqueçam de se inscrever no canal e curtir os vídeos.